Carlos Santos de Freitas, nosso querido Carlinhos Brown, que certamente hoje nos abrilhanta de uma forma diferente. O Dr. Fernando disse que logo conheceu o Carlinhos, teve uma empatia natural. Essa é uma característica de Carlinhos Brown. Essa facilidade, né, esse coração grande, enfim, essa capacidade de abrigar as pessoas, essa energia sempre muito positiva, é uma característica. O Carlinhos, quando caminha passando isso e deixando isso. Então, Carlinhos, é uma felicidade você estar hoje aqui. Enfim, confesso que estou emocionado, né, até pela nossa própria história. Né, enfim, eu, quando conheci Carlinhos, numa situação muito curiosa, por questões profissionais, enfim, ele me convidou para ir a Salvador e fui almoçar, você, Helena, na sua casa ali no Rio Vermelho, e lá, terminado o almoço, Helena, não, vai com o Carlinhos para o Candial, que ele quer te mostrar umas coisas. E foi assim, uma tarde assim, mágica, porque o Carlinhos produz os próprios instrumentos. Você chega no Candial, como disse Fernando, né, a mágica ali naquele entorno que o Carlinhos fez para aquele espaço público, nós vamos falar mais sobre isso depois, realmente impressiona, né, e revela esse personagem tão especial. E ali eu conhecia os mais novos. Eu não sei se você efetivamente levou à frente o seu projeto de patenteá-los todos, mas eu faço instrumentos, enfim, únicos, a partir dessa mente criativa impressionante. E, paralelamente, né, me deparei com aquelas obras de artes plásticas monumentais, enfim, que, como diz a Leila, um dia a gente vai ter uma obra dessa na nossa casa. Então, porque eu recomendo a todos acompanhar, porque realmente é impressionante essa capacidade dessa produção artística interminável, né? Enfim, uma capacidade impressionante. Então, passo agora a palavra ao nosso trineto de Teixeira de Freitas, Antônio Carlos Santos de Freitas. Carlinhos, a palavra é sua. Obrigado. Saudando o nosso presidente Sidney Sanches, a doutora Rita, a Paulo Leal, a Ariberto, já falei certo, ao primo Fernando Teixeira. Então, com pedido de licença e respeito ao Instituto dos Advogados Brasileiros, né, eu venho a essa tribuna como um testigo familiar, né, da família Teixeira de Freitas. E os senhores são advogados e eu quero tratá-lo aqui como músico, porque a herança que eu tenho do Teixeira de Freitas é o que ressoou das suas cordas. Ele, um violonista, né, que encontrava no seu tempo uma forma também de organizar os seus pensamentos. Eu sou filho de Renato Teixeira de Freitas e Madalena Gonçalves dos Santos, né? E neto, inicialmente, de também Renato Teixeira de Freitas, que sai do Rio de Janeiro, né? E casa com uma portuguesa, uma cigana portuguesa, Gertrudes, e nasce meu pai, e dá aquela mistura toda boa que condiz com que nós somos enquanto brasileiros. Claro que tudo isso abaixo da linha da pobreza. E sem nenhum demérito ou status, nós buscávamos, sim, essa compreensão. Porque uma família tão renomada tinha descendentes, né, em uma situação de dificuldades. Mas isso me gerava tanta esperança, né? Porque quando eu via algum fato de desigualdade, eu buscava, né, nesta linha. E, para mim, por ter nascido em um terreiro, todo advogado, né, estamos num país laico, mas todo advogado está numa linha de Xangô. E essa é a linha da justiça. Não me preparei para tal,
né? Sobretudo, não sou um cidadão aprofundado nos estudos dos livros, por uma falta, em um momento, né, muito pela falta da escola, não de grandes professores que terminei encontrando pelo meu caminho. Mas essa herança estava ali latente. Meu avô foi para a Bahia cuidar dos ternos de reis da Lapinha, né? Ou seja, ainda a força da cultura portuguesa, né? Os ciganos, né? Os folguedos, os pandeiros. E meu pai, Renato, era, inclusive, tipo um porta-bandeira disso, dos ternos de reis. E eu me lembro que eu cantava uma música dele, clareia a lua com seus olhos cor de prata, ó que bela noite para uma serenata. Né? Isso tem muito a ver com a alegria de passar as dificuldades num país onde famílias semelhantes às minhas e com histórias também, né, originais de um país que se refaz, busca essa compreensão. Foi muito importante para o meu pensamento e porque eu falei da música, porque a minha primeira ligação com o interesse de reestudar Teixeira de Freitas começou com um outro grande líder da família de Teixeira de Freitas, que é o Zeca Freitas, que para mim foi e continua sendo um líder de aproximação social da cultura baiana. A cultura baiana ela estava muito movida, né, por um pseudo-elitismo de que as harmonias gilbertinianas e até do tropicalismo, no qual nós temos respeitos, estou falando de João Gilberto, do que Caymmi significa, de que aquilo era a Bahia. E toda a questão dos terreiros, dos folguedos, do candomblé, dos batuques, estavam muito folclorizados, né? Então, aquilo servia em algum momento do tempo e nem os grandes loyalties, os grandes advogados, conseguiam barrar as questões, que os terreiros eram invadidos pela polícia para que se calasse diante de suas manifestações. E um Teixeira de Freitas, né, buscava tudo isso. O Zeca Freitas, que organizava o Festival de Música Instrumental, terminou abrindo para os meus ouvidos todas essas questões. E nós estávamos sempre falando sobre isso, sobre esse desejo de que buscava-se esse reconhecimento. Eu me lembro até que a Silvia Zarif, a doutora Silvia Zarif, buscou alguém da família Teixeira de Freitas e até suscitou que meu pai iria para dar uma medalha e ele disse, não quero saber disso, não quero mais saber dessa história. Ele ainda estava muito bem das faculdades, meu pai agora tem isquemia. Mas meu pai, mas por que isso? Não quero saber. E, na verdade, meu pai tinha um medo, porque ele, como um dos líderes da Sabinada, gerou resquícios, né? Vamos dizer, como eu empregaria a palavra? Gerou repressão na família, né? E isso havia-se um medo, sobretudo dos meus familiares que moravam mais para o lado de Portão, mas que terminou virando Lauro de Freitas, né? Virou uma cidade chamada Lauro de Freitas, que era mais um dos Freitas. Ou seja, a família Teixeira de Freitas é uma família de ativistas. Quando a gente ouve falar da renúncia dele, né, para justamente ele ir para o plenário e poder falar mais, ser mais forte e ser mais condicente ao lado dos seus, ou seja, ele abdicava do poder. Isso é muito dos Freitas, né? O desejo de que é o outro que é importante, né? É o outro que nós estamos em busca de evidenciar. Essa é a minha herança do Teixeira de Freitas, porque, nascido abaixo da linha da pobreza, busquei identificar-me, né, não como a visão do marginal, né, do pobre, mas sim de uma pessoa em dificuldade. E aquelas dificuldades elas poderiam, sim, por uma herança maior, que é essa que eu te falei, das cordas do violão. Os acordes do Teixeira de Freitas continuam em mim,
né? Continuo nesse desejo latente. E foi por isso que, em um momento importante da vida, quando não imaginava que estava criando um movimento, que é o movimento do Axé Music, né? Como ressignificar a música africana, juntar o que parecia também ser distante da gente, sobretudo as harmonizações. Usávamos muito Cartola como uma forma de dizer, olha a harmonia de Cartola, olha o bom gosto de Gil, olha Assis Valente, não, olha essas pessoas. Então, a gente buscava que a Bahia fosse coesa e que também quebrasse aquele separatismo que existia, porque existiu muito tempo, né? E talvez ele seja muito menor agora, a partir do nosso desejo e do que o movimento da Axé Music trouxe. E eu escrevi para ele Meia Lua Inteira. Tem dois significados. Tem dois personagens importantes. Eu vim tocar com o Caetano aqui no Rio e fui morar na Rocinha. E tinha um cara que era muito falado no Rio de Janeiro naquele momento, que era o Denis da Rocinha. E eu me lembro que Dona Maria era irmã do Denis. E tinha um filho chamado Carlinhos. E aquilo foi incrível. Foi um dia que... Foi a primeira vez que Caetano disse: Jorge Ben disse à Folha de São Paulo que nunca fez uma música triste. Mas era uma fala que mexia muito com a minha cabeça, assim, porque eu também nunca via a música pela tristeza. O mesmo se ela viesse pela tristeza, fosse uma forma de corrigir ou de aceitar todos os sentimentos. E aquilo foi muito forte. Mas mais forte foi quando acordei cansado e vi Carlinhos, de Dona Maria, sobrinho de Denis, da Rocinha, né, que era visto como chamado Charles Anjo 45. E, por incrível que pareça, essa música Caetano passou a tocar no show, e ele subiu com os revólveres azul, laranja, verde, rosa, e jogou assim na cadeira. Minha mãe, ele brincava com o vizinho, eu não quero saber disso, porque eu vejo muito isso lá em cima, na Rocinha. Aquilo me chamou a atenção de um menino que morava, que estava brincando ali, e que não queria saber de armas, e que tinha um histórico familiar, assim. E, por incrível que pareça, eu voltei para o Candial, e eu estava com esse pensamento um pouco, e quando eu cheguei no bairro do Candial, que nunca tinha acontecido, né? Já tinha mais de 6 meses, nunca tinha saído da Bahia, e tinha 6 meses tocando com Caetano, e voltei, e aconteceu um tiroteio no Candial. E eu estava achando que era fogos, porque a gente está acostumado a soltar fogo. Eu disse, poxa, mas o que é isso? Festa de caboclo não está na hora. Não tem candomblé tocando. É aniversário de alguém e aquilo... Pá, 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 pá. Aí, no outro dia, a gente soube, né, pela rádio, o que tinha acontecido. Uma gangue se instalou lá, porque era mata fechada, e a polícia foi e terminou levando inocentes. E aquilo me tocou profundamente. Foi quando verdadeiramente eu busquei fazer uma ação social. Porque foi quando eu passei a ganhar dinheiro, né? E já estava botando música na Bahia, etc. E aquilo foi importantíssimo, muito por essa linguagem. E o que me veio na cabeça: São Dindondão, São Bento, grande homem de movimento, martelo do tribunal, sumiu na mata dentro, foi pego sem documento no terreiro regional. São Dindondão, São Bento, grande homem de movimento, nunca foi um marginal. Né? Então, ali estava um arcabouço de um desejo, e era meu grito, Teixeira de Freitas. Né? Pelo fato de saber, né, que um homem como Augusto Teixeira de Freitas, né, como a gente citou na Argentina. Na Argentina existe lei de Freitas. Né? Existe a lei de Freitas. E um homem como Teixeira de Freitas, com essa visão, com essa linguagem, com esse desejo, merecia mais do seu trineto. Né? Ele merecia realmente esse respeito de que eu não podia me desvirtuar de forma nenhuma desse desejo de continuar buscando uma justiça para a cultura negra, porque, né, ele buscou isso, né? E eu acho que quando ele se conflitua ali com Dom Pedro,
né? O que eu sei sobre a oralidade e tudo, dá-se pelo fato dele não aceitar o negro como escravo no Código Civil, né? E isso deixa muito claro as reparações que nós temos que buscar num país como esse, que está se degladiando, né? É um país de miscigenação. A miscigenação não traz luz sobre a escravidão, sobre o que aconteceu com os negros. Ela não traz nenhuma reparação. Mas é necessário, sobretudo nós que somos de descendências negras, também perceber que isso é um legado de futuro para esse país, porque é um legado de organização espiritual, de coesão para o Brasil. A gente já tinha resolvido muitas questões. E por que a gente agora insiste em separar-se? E mais ainda, com um olhar de que só tem o preto e o branco. E as matices? Onde é que nós vamos encontrar a engrenagem que não está ordenada nem organizada pelos nossos pensamentos? Sim, mas sim por um desejo superior, nos quais nós precisamos nos encontrar como família. Né? Então, se eu chego a ser um resultado de família, né? Porque isso, eu sou um resultado da família Teixeira de Freitas, porque se é uma família, né, íntegra, foi o que eu busquei. Eu busquei espelhar-me nos meus, busquei espelhar-me no que verdadeiramente considero. Isso foi que me levou à questão social, que, por sua vez, escondido o país por muito tempo. Né? Nunca quis ficar dizendo o que estava fazendo, porque uma ação social virou um dos maiores projetos comerciais do Brasil, que é o Axé Music, que todo mundo conhece, porque é fácil fazer aquela música Carnaval Alegre, claro, isso nasce, tem um DNA ali, mas isso tudo viria a calhar como um movimento a um dia como esse, de que nós precisamos nos reestruturar enquanto nação e reconhecer a paternidade daqueles que conceberam a nação, né? A ponto de sermos o que podemos ser hoje e o que podemos ser muito mais adiante. Sou um ativista, sim, sobretudo um ativista em torno de um olhar de que nós podemos ser mais claros em relação ao nosso pertencimento ambiental, porque quem nasce em terreiro sabe o momento certo de tirar uma folha, né? E nós estamos em um movimento descabido de uma verdadeira guerra santa que pode vir no futuro, não essa que se acende na visão política, mas de uma desestruturação nas comunidades do Brasil relacionada a isso. Nós continuamos sendo perseguidos, né? E dentro de uma visão, em um país laico, de onde apartaram Deus da gente, apartaram Jesus Cristo da gente. Eu estou de branco, porque isso tem um significado de Jesus. Oxalá é Jesus para a gente, só muda o nome. A gente não pode estar vivendo o que nós estamos vivendo. Meu avô Bertolino era protestante também, então nós temos todas essas heranças. E por que continuam? Por que continua essa maldade com a cultura negra no Brasil? Se essas cidades todas foram construídas pela cultura negra, pelo o laço escravo, e as pessoas perguntam que reparação? Os negros não estão pedindo dinheiro a ninguém, porque se nós tivermos capacidade de construir esse país, nós temos capacidade de construir a nossa história. Mas estamos pedindo um respeito, né? E a participação que nós precisamos na sociedade como um todo. E onde está a nossa reparação? Em um projeto real de educação nesse país. Porque quando se educa, a gente tem uma consciência, né? A gente tem a consciência do conhecimento. E o que falta no Brasil é um conhecimento. Porque o Brasil corre o risco de parecer um país desse que não se resolveu até hoje. Né? E a gente está buscando modelos externos de países que não se resolveram. Né? Então, a gente vem para um país como esse. E minha fala agora vai ser ligada até à minha avó Gertrudes.
né? Que eu me lembro criança, o nego passava e falava, gajona. Você chama um cigano de gajão ou de gajão? É uma ofensa. E foram os ciganos os primeiros no Brasil, o povo sinti, a receber esse preconceito, que a gente não sabe de onde vem, né? Nesse momento que o Brasil precisava mudar e que não queria que fosse puramente negro, e convidou gente do mundo inteiro. E vieram os ciganos. E os ciganos trouxeram para aqui as parlendas. Por que Saci Pererê? Saci Pererê não sou eu. E não é minha história, ele se abrasileirou. E eu falo numa música, quem disse que o Saci perdeu a perna? Perdeu aqui. Né? Aqui a gente tinha a história de Ara, né? Da sereia, mas todo mundo fala de Iemanjá. Né? Qual a visão que nós temos de Iemanjá, minha gente? A visão que nós temos de Iemanjá é uma visão cigana, ritana, sinti, né? De uma mulher linda, branca, e não vou deixá-la de amar por isso. Né? Porque Iemanjá, para mim, é Kayala. Ela tem outro nome. Né? E ela é uma cigana linda, né? Com aqueles cabelos pretos, cabelão, voal, que anda sobre as águas do mar. Né? Diferente de Dandalunda, né? Que é a linha Angola, né? Diferente de Ara, que é para os índios, mas Murucututu, Boitatá, todas essas parlendas que meteram medos nas gerações, não pertencem à cultura negra. E nós somos baseados hoje dentro pela linguagem do medo. E isso vieram tudo para a gente. Está passando uma novela agora, que a guitarra toca sozinha. Qual a primeira reação que tem na palavra da novela? Cramunhão, de isto. Ou seja, as magias são associadas ao mal. Ninguém encontra magia em Deus. Será que Deus não é mágico? Então, é uma educação social. O Brasil precisa se reeducar todo, do magistrado ao pobre. Nós precisamos nos reeducar, porque nós estamos guiados em um pensamento de soluções. E essas soluções, elas não estão vindo, né, diante de aprendizados e de outros desejos fugentes, né, que é a sobrevivência, que é o status, que é essa busca, e a gente vai se atropelando, se atropelando, se atropelando, e parece que estamos certificando e naturalizando a violência contra as crianças, a violência contra as mulheres, né? Sempre foi, hoje só é apenas mais alardeado, mas sempre foi. E é necessário educar-se, porque nós, enquanto homens, né, que precisamos ter essa compreensão. Eu vi a doutora Carmen Lúcia falando assim, que as mulheres tocam piano e os homens tocam violão porque é fácil carregar. Né? E o que nós estamos falando não é apenas da liberdade sexual, que todos têm, mas é de um respeito, de saber quando o amor termina, a gente precisa recomeçar o outro, ou aprender com aquele amor para que sejamos grandes. Não rechaçar com violência, ou, sobretudo, com os escárnios masculinos que já precisam ser dissipados da nossa sociedade. Nós precisamos nos compreender. Ah, você é aquilo, outro. É a vida, e é sobre essas educações simples que a gente precisa se portar. E essa é a lei Teixeira de Freitas, que foi dita há 200 anos, e que talvez nós não compreendamos ainda, e que está muito claro no que ele disse. Negro não vai para o Código Civil como escravo, sim como ser humano. E nós estamos aqui hoje para dizer isso. E eu sou essa reparação, e uma reparação familiar, porque tive que ir, né, para o limbo social, para buscar esse discurso na oralidade, na música, na profundeza da cultura brasileira, para que hoje, os senhores, nesse lugar ilustres, né, possamos reiniciar e reeditar a importância de Augusto Teixeira de Freitas para o mundo. Não tem festa para ele na Alemanha, tem na Itália também. Né? E tem dados, né, que são, eu talvez não saiba dizer juridicamente, mas ele
ele conseguiu, 10 anos antes de pensadores alemães, reorganizar a questão do direito no mundo. Né? Então, esse país que também pouco me reconhece, que deixe claro, e isso não é de forma nenhuma, como dizer, um enfraquecimento, porque isso é a sociedade. A sociedade faz parte disso. Né? Então, quem que a gente conhece do Axé Music? Né? Outras figuras, mas não conhece os seus autores. Né? Esse é o mesmo país que ainda não tem ouvido para ouvir o Olodum. Não tem, infelizmente. Você não sabe o poder de Marcão do Salgueiro, né? De Dudu da Mocidade e de tudo isso que impera. E esse nosso desejo de sempre, né, parecer que nós estamos correndo na história. Porque uma das melhores reparações que nós podemos ter no Brasil é vencer a estetização. No momento que a gente vencer a estetização, todo mundo é Levi-Strauss, todo mundo está pesquisando sobre a cultura negra. Né? E nós ficamos sempre tontos, porque parece que a gente está precisando dizer alguma coisa, a gente precisa provar alguma coisa, a gente não precisa mais provar nada. A comida do Brasil é gostosa e nós misturamos isso. Né? Então, é necessário nos revermos, né, como cultura, sobretudo em uma relação importante. Quando eu como a pizza, né, vem lá de Augustus, o imperador, até os dias de hoje. Quando eu como acarajé, vem de Nzinga e vem de tudo. Então, se os sabores aqui se misturaram, se a música se misturou, é necessário que a gente avance isso e passe a reconhecer os nossos. E também reconhecer momentos que estão equivocados. Né? Como nós precisamos reconhecer Negro Cosme, o Almirante Negro, e ter uma percepção, como eu conversava com o Manuel hoje, em relação ao Major Vidigal. Né? Nós precisamos rever, sim, uma postura. Né? Se o Major Vidigal criou a polícia militar em sua época como um desejo de combater negros, de afrontar negros, né? Por que nós vamos morar em um lugar que tem esse nome? Talvez mudando, muda-se também a visão sanguínea, porque também muda-se a visão espiritual das coisas. São essas separações que nós estamos falando. Né? Zumbi dos Palmares, muitas vezes visto como marginal. Sabe, então tem questões que são necessárias a gente rever, porque o mesmo respeito que nós temos com Dom Pedro, nós temos que ter com o Zumbi, né? Porque todos devam ser respeitados, sobretudo em um olhar, né, de que está no passado a edificação do nosso momento. Estou muito agradecido, doutora Rita Cortez, doutor Paulo Joel Bender Leal, doutor Sidney Sanches, e não quero esquecer o nome, doutor Heriberto de Miranda Jordão Filho, doutor Fernando Teixeira de Freitas, que tem me ajudado muitíssimo a dar ao meu pai uma honra de que ele não veio à toa, de que ele não está perdido, e pelo fato de ele ter escolhido a arte, de que ele nunca foi um malandro, né? Como era visto. Ao contrário, me trouxe ao mundo. E isso é uma grande reparação pessoal, porque reconhecer Teixeira de Freitas hoje, Augusto Teixeira de Freitas, é me reparar por inteiro, porque esse é o país que eu acredito e que vou lutar como ele, toda a família Teixeira de Freitas e todos os brasileiros, porque a grande verdade é que nós somos a família brasileira e somos nós que vamos reestruturar esse país e, sobretudo, numa visão limpa do não separatismo, recompreender o posicionamento do índio, recompreender a cultura negra aqui, né? E recompreender a cultura negra não pela visão da escravidão, porque nós nunca fomos escravos, nós fomos escravizados. E ambos éramos escravizados, porque os senhores também não conseguiam fazer os seus serviços, então eles estavam escravizados por um sistema ruim. Né? E o fato de uma libertação escravocrata, né, uma pseudo-libertação escravocrata, e abandonar, nós estamos pagando isso.
Nós estamos pagando com a violência, uma violência crescente. Nós estamos pagando com lideranças que estão em conflito com a lei. E é esse conflito com a lei que a gente não quer. O mundo nunca será perfeito, porque esse é um lugar de expiação e isso é um lugar de aprendizado. Mas nós poderemos quebrar esse mundo perfeito, gerando um novo efeito no mundo, para que as coisas que venham não sejam tão problemáticas a ponto de a gente não saber resolver. Muito obrigado e pelo dia de hoje, viva Augusto Teixeira de Freitas!